Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jade. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber essa moça empresária, leiloeira, que veio de longe conversar com a gente, Silvia Palma. Prazer Muito bem-vinda, minha amiga querida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo, que a gente já vem nesse diálogo, já tem uma longa data, Já tem né? uma longa data e um sério motivo maravilhoso, né, amiga? É. Acima de tudo, que nos uniu. Foi. A nossa. Gente, eu vou falar. A Silvia é. Conexões São que conexões. a gente se permite, né? Graças a Deus, graças a ele. Graças a Deus, né? exato. A Silvia é uma amiga, ela é um exemplo de mulher, uma empresária, uma pessoa de sucesso, mas acima de tudo, uma cristã. Mãe, esposa, que cultiva os valores, né, Silvia? Sim. Isso é o que é mais importante, né? Assim, que a gente sente falta, né? Dos quais a gente não pode abrir mão em nenhum momento para a gente não ter dúvidas, né, de quem nós somos, né? A gente sempre se lembrar da nossa essência, né? O tempo todo. O tempo E inteiro. que ele está conosco o tempo todo. Sim, graças a E Deus é maravilhoso, Ele faz essas conexões, essas uniões, eu sou muito grata a Ele por tudo. Que bom, obrigada por ter vindo, minha amiga. Eu que te agradeço. De longe, querida. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como é que você entrou no agro, nos leilões, eu quero saber tudo. Cláudia, essa é uma pergunta tão interessante porque as pessoas pensam às vezes que a gente entra no agro. Na verdade, faz parte de quem nós somos, né? Porque o agro e a leilo, elas não são apenas negócios na nossa vida, na nossa família. Eles são um estilo de vida. Desde que eu me conheço por uma pessoa nesse mundo, eu já estava dentro de um ambiente rural. Então, eu já cresci com o meu pai proprietário de uma fazenda pequena no início, né? Então, os finais de semana eram sempre na fazenda. Tem uma história muito interessante, né, que era eu e as minhas irmãs pequenas, os meus pais, então, empreendendo ali naquele lugar, que era um lugar que, sim, você quer obter, né, alguma vantagem econômica daquele lugar, mas existe também muito amor e muita dedicação. E desde pequena, né, eu me lembro de uma cena que foi a gente, junto com os meus pais, plantando a grama na frente da nossa casa. Que bonito. Então, hoje a gente olha, né, tem um gramado imenso na frente da casa e essa grama ela foi plantada covinha por covinha, eu e as minhas irmãs pequenininhas ali, fazendo os buraquinhos, plantando junto com meu pai e com a minha mãe, joelho no chão, colocando ali cada uma daquelas graminhas e que formou o tapete que nós temos hoje. Na época que, é claro, né, de primavera, que tá tudo muito verde, né, tá tudo muito florido e tal. E isso ensina muito pra gente sobre o que é a construção de uma vida, tanto dentro do agro quanto numa vida de negócios. É o respeito aos tempos, aos ciclos, aos processos, né? Você não colhe sem respeitar o tempo necessário, né? Nada brota de uma rapidez, de algo que é feito com muita agilidade, né? Existe um tempo, né, para todas as coisas acontecerem, né? E aí a Leilo, ela veio dentro desse tempo também de maturidade dos meus pais, onde ele também era diretor de um banco em Goiás, também que surgiu do agronegócio, foi decorrente de negócios ligado à agricultura e pecuária. Ele foi, então, como diretor de um banco. E ele via ali dentro daquele banco, né, os ativos do banco ali, né, parados num pátio, e então ele falou, eu vou ser leiloeiro e vou fazer a venda desses ativos do banco, vamos fazer esse giro, né, não vai ficar aqui parado, né, que ficar bacana. guardado. Foi dentro do trabalho que ele já exercia que ele teve essa ideia. E aí, então, em função disso, ele resolveu sair e empreender. E hoje nós estamos aí como uma das 5 maiores empresas de leilões do Brasil e a maior agência de leilões do Centro-Oeste. Que espetáculo! E me conta uma coisa, a gente vendo de fora, existe
algum preconceito em você sendo uma mulher, tá à frente de tudo isso nos leilões e mesmo no agro, manter uma liderança acerca disso existe? Você já passou por alguma situação assim, Silvia? Existe, já houve mais, mas a gente ainda rompe algumas barreiras e alguns obstáculos, né? Estar num mercado tradicionalmente masculino, que é tanto o agro quanto o leilão de Exato. veículos, a princípio surge muitas dúvidas se você tem condições de falar sobre um ambiente que foi totalmente dominado por homens. Mas a gente precisa, às vezes, reformular essa ideia, porque a mulher ela nunca esteve ausente. Se você pegar na maioria das empresas e dentro do agro mesmo, a mulher ela sempre esteve atrás daquele marido, ela podia não estar na frente, mas ela estava dentro do lar, dando todo o apoio para que ele pudesse desenvolver as atividades dele dentro da fazenda. E dentro de uma empresa, e aí eu te falo isso com toda segurança, dentro da nossa empresa, hoje nós temos mais de 250 funcionários, a maioria absoluta dos nossos funcionários são mulheres. Olha, que interessante. Então a gente percebe que existe essa característica que a mulher imprime no desenvolvimento de um trabalho que é muito próprio do feminino. É a delicadeza, é a atenção, é a dedicação que a gente coloca para desenvolver algum trabalho. Aí a gente vai rompendo as barreiras, né? Claro. Eu costumo dizer que a gente, como meninas, a gente não nasce brincando de carrinho, né? A gente ganha bonecas. Mas a gente vai tendo essas oportunidades no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente desenvolve outras habilidades. E aí a gente sim começa, então, a entender um pouco mais do segmento onde a gente até foi inserido, porque hoje faz parte do trabalho da nossa família, né? A nossa empresa, a Leilo, é uma empresa familiar. O nosso trabalho no agro é um trabalho familiar, é um trabalho desempenhado por todos os membros da minha família. Que interessante. Então, a gente não tem como desassociar. Sim, claro. É muito interessante, é muito bonito. Você, no meio dos leilões, Silvia, teve algum assim que mudou completamente sua visão de negócio, que você se lembre? No meio dos leilões, teve uma oportunidade há muitos anos atrás, Cláudia, que eu acho que mostra como a intuição feminina e a gente ter esse olhar atento às oportunidades mostra como a gente tem competência. Já vou te falar que já tem mais de 18 anos isso aconteceu. Dentro da nossa empresa, da Leilo, né, especificamente, a gente tem alguns segmentos que a gente vai tendo oportunidades de desenvolver outros trabalhos. E ali, então, tinha uma oportunidade de montar uma operação de logística, porque a gente tem que fazer as remoções desses veículos que são apreendidos ou que tiveram algum acidente sinistro, e aí eles precisam ir para o pátio do leiloeiro. Sim. E eles aí vão parar lá nos nossos pátios através de alguma remoção. A gente contrata terceirizados, por que não a gente ter a nossa própria operação? Você vai falar isso com o meu pai e com outros homens diretores da nossa empresa. Não, para que você vai mexer com isso? Isso dá muito trabalho, você não tem noção de como que isso é muito difícil e tal. Mas aquilo falava lá dentro de mim que era aquilo, que era para fazer aquilo, né? Fui falar com meu marido também. Não, você não tem noção, isso dá muito trabalho e tal. E o seu marido trabalha também com vocês? O meu marido, ele é advogado, Sim. Ele não está dentro da Leilo trabalhando diretamente, mas faz os trabalhos indiretos da advocacia, Correto. né, em algumas ações que envolvem a Leilo, e está conosco no agronegócio. Aí no agronegócio ele está bem envolvido e Perfeito. Trabalhando ativamente. Mas aí eles sempre colocando essa objeção,
Porque você é mulher, você não vai saber lidar com caminhão, não é tão fácil assim fazer gestão de caminhão, de motoristas, de peças e tal. Como você não encontra muito apoio e muita até estímulo para você Sim. seguir aquilo, eu resolvi fazer toda a negociação sozinha, sem falar para ninguém. Adorei isso. Falei assim, bolei todo o plano na minha cabeça, liguei para uma pessoa que eu sabia que estava vendendo um caminhão. Falei assim, olha, vamos negociar? Eu tenho aqui, eu vou vender meu carro, eu vou pôr no próximo leilão, eu vou vender meu carro, eu vou apurar aqui, eu acredito que eu apuro aqui na venda do meu veículo mais ou menos uma quantia X, e aí eu vou comprar esse caminhão. Você me espera eu fazer isso? Eu acho que eu levo aí uns 15 dias para fazer isso a ele. Espero. Aí eu fui, negociei, vendi o carro e do dia para a noite eu comprei o caminhão. E aí, sem falar pra ninguém. Aí, Cláudia, eu cheguei pro meu marido, né? Falei assim, agora eu preciso contar pra ele, né? O que eu fiz? Aí eu grávida, de barrigão. Você tava grávida. Fui buscá-lo pra gente almoçar. Falei assim, tem uma coisa pra te contar. Ele, o que você fez? Eu falei assim, eu comprei um caminhão. Aí ele, como que você fez isso? Comprei o caminhão. Eu falei assim, era uma oportunidade, eu não podia perder essa oportunidade, surgiu, e ele, e você pagou como? Eu vendi meu carro no leilão, teve um leilão hoje, eu já vendi o carro. Ele, você vai ficar sem carro? Você tá grávida, daqui a pouco você tem um filho. Eu falei assim, já providenciei outro carro também num outro leilão parceiro, né, que aí a gente também compra em leilão de pessoas que a gente conhece. Claro. Já providenciei um outro carro num outro leilão, já comprei, vai chegar aqui, eu vou andar nesse carro. É um carro mais simples, bem mais simples, mas são os humildes começos. Vai dar certo. E assim a gente começou. Eu comecei com um caminhão, depois, quando chegou a oportunidade de comprar o segundo caminhão, fiz a mesma coisa. Você fez a mesma coisa? E aí todo mundo já tava, não, ela dá conta. Ela dá conta. Isso pode dar certo. Maravilhoso. Vamos apoiar, então. E aí hoje nós temos aí um trabalho e uma operação de logística a partir de uma intuição feminina de que vai dar certo. Olha que bacana, rompendo aí os paradigmas. Eu achei espetacular a sua história. É muito bacana. E Silvia, agora mudando, vamos entrar no contexto do agro, tá? Eu sei que vocês também têm as fazendas. Sim. Você acha que tem, na tua visão, qual é a maior oportunidade que as pessoas possam perder por falta de visão de negócios? Ansiedade. As pessoas hoje, elas estão muito ansiosas, e trabalhar no agro não é só em relação a números. Você entrar no agronegócio, ou qualquer negócio, sim, qualquer empresa, você entrar muito focado só em obter lucro e observar sempre dinheiro e valores, muito provavelmente você vai se frustrar. Hoje, a maior oportunidade mesmo de uma empresa, de uma fazenda, do agronegócio, é você sempre pensar no legado, naquilo que você está construindo para ser perpetuado de geração em geração. O nosso cuidado hoje, dentro do agronegócio, dentro da Leilo, é a gente perpetuar o nosso trabalho ao longo das gerações. Que esse trabalho ele não acabe em nós, mas que tenha aí todo um amor, uma dedicação das próximas gerações que virão, né? Claro. Depois do meu pai, da minha geração, mas que venha aí as próximas gerações com o mesmo amor, a mesma dedicação de perpetuar, porque senão você não consegue suportar o processo de esperar o prazo entre o plantio e a colheita. E em qualquer lugar você está plantando. E a história da grama que você contou lá no início. A história da grama. Não brota de um dia para o outro, até você planta um pouquinho aqui,
você dá um espaço, planta um pouquinho ali, e até aquilo se unir e formar um tapete, leva muito tempo. Claro. E a pandemia está aí para mostrar Nossa, como sim. foi necessário para inúmeras empresas, como houve essa necessidade também dentro da nossa empresa, Sim. de se reinventar, de ressignificar processos, procedimentos, descobrir novas formas de fazer leilão, novas formas de fazer os negócios continuarem existindo. E muitas vezes, Cláudia, não está ligado só a você construir riqueza, mas está ligado muito mais a pessoas. Porque durante a pandemia, que nós ficamos meses num leilão que era essencialmente presencial, a gente chegava a ter pessoas no nosso leilão de veículos, a gente chegava a ter 300 pessoas sentadas no nosso auditório, Olha. participando presencialmente. Hoje, o nosso leilão é online. É online. Hoje eu saí de uma base de clientes, 300 clientes ali assistindo presencialmente o meu leilão, para passar para uma base de 550 mil clientes cadastrados no meu site, comprando ativamente ao redor de todo o Brasil. E nos leilões vocês estão em todos os segmentos, Silvia? Nos leilões a gente está em todos os segmentos. Nós iniciamos, muito interessante, quem assistiu um leilão da Leilo hoje vai perceber que nós temos uma raiz essencialmente agro. Como é que é isso? Porque cantar um leilão para uma empresa que nasceu dentro do agro, você percebe que tem muitas semelhanças com um leilão que você participa de gado, de cavalos. Então a gente tem essa forma peculiar de leiloaria, de cantar o leilão, muito desse DNA do agro que a gente começou, bacana. que são de leilões rurais. Um dos primeiros leilões que a gente realizou na Leilo foi no Tatersal de Elite da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura em Goiânia. E a gente montou um auditório, colocamos as cadeiras e o meu pai estava fazendo o leilão em cima de um caminhão. O seu pai que faz, Silvia? O meu pai que começou fazendo, né? E aí, depois disso, nós também abraçamos a mesma profissão. Então, hoje a nossa empresa, essencialmente familiar, todo mundo tem as suas funções, desempenha, e os leiloeiros da nossa empresa são membros da nossa família, né? Felipe, Eduardo, que são os meus cunhados, eu também faço leilões, hoje eu estou mais no segmento judicial, dos leilões judiciais, e o meu pai, ele já não está mais cantando o leilão, porque já tem essa nova geração que já está fazendo os próprios leilões. Mas né? mantém, então, aquela veia do agro na forma de cantar o leilão. Mas mantém. É muito interessante isso. Que bonito vocês manterem isso, a tradição. A tradição. Do agro e a tradição familiar. A tradição familiar. Esse é um dos valores que a gente realmente não abre mão. Não abre mão. A gente costuma falar lá nas nossas reuniões familiares que a fé, ela estabelece os princípios dos quais a gente não se desvia. A família nos dá a estrutura para continuar seguindo, mesmo nos dias difíceis, né? E os negócios, eles carregam toda essa essência que para nós tem significado maior, porque está baseado com aquilo que a gente acredita de mais essencial. Né? É a origem de vocês, é muito bonito isso. E você, no seu posicionamento, você mostra muito isso, a fé, a família, os negócios, isso tudo anda, como você acabou de explicar agora, perfeitamente. Você, em algum momento, já sentiu necessidade ou algum tipo de pressão para separar essas áreas? Nem sempre eu trabalhei dentro da Leilo, né, em todos os momentos. Logo que eu me formei em administração, eu quis ter experiências fora da empresa, até para ser uma profissional melhor dentro da nossa própria empresa, né, ter uma visão de mercado e tal. Em algumas outras empresas, a gente percebe que
eu acho que não mais tanto hoje, mas há alguns anos atrás, e aí eu tô falando de 20 anos atrás, era quase como se a gente falasse que a gente era cristão ou tinha muita fé, era quase como se a gente fosse tomado como uma pessoa inocente demais, boba demais, ou despreparado para exercer alguns cargos de liderança. Porque existia muita essa imaginação, essa ideia de que para você ser líder, você precisa ser duro, você precisa ser, de repente, muito altivo, você precisa ser uma pessoa que é insensível. Sim. E a gente percebe que não é nada disso. E não é assim. Não é nada disso. Você pode ser líder, você pode ser firme, mas você pode ser delicado ao mesmo tempo. Que bacana. Você pode ser firme e ter fé. Exatamente. E você é o exemplo de tudo isso que você colocou. Você é o resultado, você é a sua filha linda, que eu tenho o prazer de conhecer, a sua família. Eu imagino que durante essa trajetória sua, por ser assim delicada, como você bem colocou, né? Isso gere, ou tenha gerado, não sei, muitos desafios. Sim. Para você. Sim. Porque a gente sempre... a gente acaba como mulher, né, Cláudia? A gente acaba lutando com esse sentimento em até que momento eu preciso ser firme, ser autêntica, sem me deixar contaminar por procedimentos que de repente não comunicam tanto com aquilo que é a nossa essência e a gente não ir se perdendo nesse processo, né? Exato. Então, a fé, a família, ela acaba trazendo a gente para esse centro novamente, né? Opa, eu saí daqui, é aqui a base, que é, né? a minha identidade, é aqui onde eu me reconheço, e você perder sua identidade, sua essência, e chegar num ponto e você não saber mais de onde você veio ou para onde você vai, não vale a pena. Não tem como. Porque no final de semana, quando passa, ou quando você fecha as portas do seu negócio e você vai para sua casa, você quer a sua família ali ao seu redor. Exatamente. É com eles que você quer desfrutar. É o Porto Seguro, né? É o Porto Seguro. E dentro dessa, ainda no segmento, eu acho que até, bom, você está em 2 segmentos que eu imagino, como você disse, que são dominados pelos homens, né? Tem alguma história que você se lembre mais desafiadora aí por ser mulher? Porque para as mulheres enfrentar um mercado de trabalho, eu acredito para quem seja de fora e pensa em inserir e entrar num segmento como o agro ou tanto de leilões, né? Deve dar um receio. Dá um receio. Por ser mulher. O momento mais desafiador que eu me recordo, assim, que nesse foi, assim, dias e noites. Foi logo na pandemia, quando o Ministério da Justiça começou a desenvolver os leilões dele de busca e apreensão de bens que eram oriundos de tráfico de droga. Sim. E aí eles fazem a apreensão desses bens e eles iam, então, dar início à venda desses bens em leilão. Houve uma licitação, a gente participou como leiloeiros dessa licitação ao redor dos estados onde nós temos as nossas matrículas, e eu acabei passando na licitação e fui designada como uma das leiloeiras no Distrito Federal a fazer a venda desses ativos do Ministério da Justiça. Ok. A princípio, eu pensei que ia ter, né, alguns leiloeiros, porque foram matriculados, não digo matriculados na junta comercial com a matrícula do leiloeiro, mas foram efetivados para serem leiloeiros do Ministério da Justiça vários leiloeiros do Distrito Federal. Uhum. Na ocasião, a gente não sabia qual seria a ordem ainda desses leiloeiros, né? E eu imaginei que eu seria alguém, mas depois de alguns leiloeiros, viria a minha vez. E aí eles fizeram um sorteio para poder estabelecer a ordem que seria cada um desses leiloeiros, né? Quem seria o primeiro, segundo e terceiro. E aí eu sou a primeira sorteada.
Então, não existia experiência anterior para isso. Era o primeiro leilão do Ministério da Justiça. Nós estávamos na pandemia, então os tribunais ainda não tinham a integralização de sistemas para a gente fazer as pesquisas de processos judiciais desses bens. As equipes ainda não sabiam como tudo isso ia acontecer, como é que a gente ia lidar, como é que ia ser todos os processos. E eu caio como a primeira a desempenhar esse papel para o Ministério da Justiça. E vem a pandemia, logo na sequência, fecha tudo e a gente ficou 1 mês, 2 meses mais ou menos em suspenso. Logo em seguida, o pessoal do Ministério da Justiça me procurou e falou assim, o leilão tem que acontecer, você tem que fazer acontecer. Todo o trabalho está nas suas mãos e não tem opção de adiar mais, porque nós temos agendas para isso acontecer e é claro, né, o governo ele quer dar vazão aos projetos dele, né? E eu era a primeira a ter que dar vazão a esse projeto. Então, foi desafiador estabelecer, inclusive, procedimentos ali junto com o Ministério da Justiça, porque algumas coisas funcionam na ideia deles, projetos que eles colocaram, a forma como eles colocaram, muitas coisas funcionam. Outras coisas não funcionam e a gente só consegue descobrir no dia a dia. Sim. Então, a gente estabelecer, e você, como mulher, na pandemia, onde tudo estava fechado, onde a gente, para ter esse contato, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de equipe, mas está todo mundo reduzido, você não conta com todo mundo ao mesmo tempo. O trabalho era remoto, então a gente não conseguia nem fazer muitas reuniões com eles presencialmente. E você ter que juntar todos esses veículos no Distrito Federal inteiro e fazer a remoção deles com pessoas que não estavam, às vezes, no local para remoção, foi complicado. E aí chega eu, uma mulher, para poder organizar tudo isso e chegar para as equipes do Ministério da Justiça e falar, isso não dá certo, isso aqui não vai funcionar, nós precisamos mudar esse procedimento e trabalhar tudo isso para que acontecesse e acontecesse com sucesso, demandou tempo, suor, mas entregamos o trabalho. Maravilhoso! Maravilhoso. É muita história. É muita história. É muita história. Que bacana. Por falar em história, eu ficaria aqui horas com você. Me conta uma situação agora inusitada que você se lembre da sua vida. Tá, eu vou te contar uma história, então, de algo que aconteceu na lei lá no início, né? Essa história já tem mais ou menos 20 anos. Mas volta à nossa essência, né? Essa pegada do agro que a gente tem dentro da nossa empresa e que foi assim, a princípio a gente ficou até um pouco preocupado, né, na ocasião, porque a gente tem essa essência, faz parte do nosso DNA, mas que acabou sendo um sucesso. A gente, mais de 20 anos atrás, aliás, a gente começou então a fazer a venda de agências bancárias. Os bancos decidiram então que eles não precisavam ser os proprietários mais dos imóveis, então eles propuseram a venda dessas agências bancárias com um contrato para quem estivesse adquirindo aquelas agências, de que eles permaneceriam fazendo a locação. Então era uma excelente oportunidade e era uma novidade no mercado. Como nós éramos um dos contratos, nós éramos contratados de grandes bancos, que hoje, né, nós continuamos contratados dos maiores bancos do Brasil, nós fomos então procurados para fazer esse leilão e aí a gente recebeu algumas instruções. Então, olha, você vai fazer o leilão dessas agências bancárias, é um leilão grande, é um leilão importante, porque são de diversas agências, são de agências até importantes, né? Então, sempre tem uma agência que é a matriz naquela cidade, e aí tem as agências adjacentes e tal. E como é o primeiro leilão, o
nossa diretoria do banco vai o presidente, vai a diretoria do banco, a organização que nós queremos, inclusive, para a hora dos lances do leilão, são com as pisteiras, né, com aquelas mulheres que ficam pegando os lances, elas vão erguer plaquinhas na hora que ela pegar o lance, para o leiloeiro identificar, então, quais são os lances que ele está pegando e identificando ali naquela oportunidade. Tá. Nós somos uma empresa que tem uma pegada agro. Então, se você vai num leilão de gado, você tem as pisteiras pegando os lances e fazendo o quê? Dando gritos, né? Falando, ei, ué, ué, na hora do leilão. E aí a gente, então, passou por uns dias de treinamento com essas pisteiras. Gente, olha, é plaquinha que vocês vão levantar. Levanta a plaquinha e tal, né? Todo mundo comportado nesse momento, né? Vamos entrar dentro do procedimento que eles pediram. Então veio diretoria, né, no jato, nós alugamos o Centro de Culturas e Convenções de Goiânia para realizar o evento, todo muito chique, né, com buffet e tal, tudo muito formal e não sei o quê, e todo mundo ali preparado para aquele evento. E aí começou o leilão. E aí o evento começou e as pessoas começaram a ter muitos lances e as pisteiras não estavam mais sabendo que hora que elas levantavam a plaquinha ou não. E elas abandonaram as plaquinhas e começaram a fazer o que elas sempre faziam. Começaram a gritar pro leiloeiro, né, os lances. Porque foi ficando tão emocionante aquele momento. Eu acho que ficou melhor ainda. Que abandonou-se a plaquinha e vamos voltar à nossa identidade, aquilo que é a nossa essência. O leilão foi um sucesso, ficou muito mais emocionante, porque era o que elas, inclusive, sabiam fazer e sabiam a forma de negociar, porque ela vai na mesa do cliente, olha, esse lance não está comigo, você quer aumentar mais, quer dar mais algum lance, né, e tal, e aí elas gritavam e animavam, e foi tão emocionante, foi tão sucesso, que a diretoria do banco mandou um agradecimento, um elogio, falando que foi um dos melhores leilões e pediu para que fosse enviada as pisteiras desse leilão para São Paulo, para que o próximo leilão que eles iam fazer em São Paulo fossem com essas pisteiras exatamente do jeito que tinha sido lá em Goiânia. Adorei! Isso é uma super história, que bacana! Você vê que a gente, sendo fiel a quem a gente a gente inova mantendo a tradição. Inova mantendo a tradição. Maravilhoso. E acabou sendo um sucesso. Que bom! Tão grande que contagiou ao ponto deles quererem repetir a mesma fórmula em outros leilões. E levaram as pisteiras. Adorei. Muito bom. Que história bacana. É inusitada. De fato, é inusitada. E falando nas pisteiras em mulheres, deixa uma mensagem para as mulheres que estão agora empreendendo, quem tem vontade, não tem coragem. Uma mensagem tua para todas elas. Não se distanciar de quem você é, daquilo que você acredita. Confiar no seu feeling. Tem algo que Deus colocou que está no interior das mulheres, que só está nelas, nas mulheres. Homem não tem essa característica, que é a intuição. Né? Essa é eu brinco que é a nossa comunicação direta com o Senhor. Né? Então, todas as vezes que a gente tem uma intuição, a gente não negar, não achar que é coisa da nossa cabeça, mas é aquela vozinha lá no interior da gente, a gente parar, dar ouvidos para ela e saber que nós temos o nosso lugar, que a gente não precisa ir com permissão, mas a gente pode ir com propósito e com coragem, em qualquer lugar. Maravilhosa! Que linda! Silvia, muito obrigada. Olha que passou muito rápido. Passou rápido mesmo. Muito rápido. Gente, eu preciso falar uma coisa. Hoje é aniversário da Silvia. Parabéns, obrigada, querida. amiga, que Deus te abençoe. Muito obrigada a você por ter vindo nesse dia tão especial. Feliz aniversário. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, compartilhando essas histórias, falando sobre tudo que envolve o nosso universo, né?
porque não precisa ser de um lugar extremamente tradicional para não falar que nós não temos espaço, né? Há espaço para todo mundo, né? E o que a gente aprendeu dentro da nossa empresa e do agro é que não são sobre mulheres ou homens, mas são sobre forças conjuntas, né? Que bonito. Juntos nós chegamos mais longe. Com toda certeza. Lindo, muito obrigada. Deixa as redes sociais para todo mundo te encontrar. Tá, se quem quiser nos seguir, por favor, Silvia_Palma e Leilo_oficial. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Te espero. Volta. Sim. Por favor. E feliz Combinado. aniversário. Obrigada. Parabéns. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde para os próximos episódios.